Aí nós nos lembramos e voltamos também naquela fala, no diálogo de Nicodemos que ele teve com Jesus. Jesus estava se referindo também à reencarnação, Sidney? Sem dúvida. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio ter à noite com Jesus. Ele disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém saberia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Em verdade, disse Jesus para Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Embora a interpretação de irmãos de outras crenças refira-se a essa passagem como se fosse a renovação do ser humano, o Espiritismo entende que esse diálogo proclama para sempre a lei da reencarnação no Evangelho de Jesus. Parece que o Nicodemos ficou meio assim, em dúvida, né, Sidney? Como que ele entendeu essa expressão nascer de novo dita por Jesus? Mas como pode nascer um homem já velho? Ele pode entrar no ventre da sua mãe novamente para nascer outra vez? Embora sendo um mestre em Israel e tendo por obrigação entender daquele assunto, Nicodemos até aceitou a ideia, mas ela não seria possível. E então Jesus volta a falar da seguinte forma: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ao falar de água e Espírito, Jesus estava se referindo à vida material, porquanto os antigos acreditavam que tudo vinha das águas, a matéria primeira. Era o material de construção do mundo. Parece também que Jesus estranhou um pouco que o Nicodemos não tinha conhecimento sobre a reencarnação, né? Ah, sim, no final do diálogo ele dá um puxão de orelhas em Nicodemos, estranhando que ele não entendesse a lei da reencarnação, porque ele era um princípio, então, sobejamente conhecido pelos iniciados judeus. Isto é, quem estudava o judaísmo, quem tinha uma certa cultura, já aceitava, havia assimilado a ideia da reencarnação. Não te admires, disse Jesus, que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. És mestre em Israel e ignora essas coisas? Ô Sidney, como fica aquela passagem do cego de nascença? Ela também faz algumas referências, né? É uma das expressões mais excelentes, expressivas no estudo da reencarnação. Essa do cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego. E os discípulos perguntaram, porque a questão principal está na pergunta dos discípulos. Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Dessa pergunta depreende-se algumas conclusões. Primeiro, os discípulos já conheciam aquele homem e sabiam que ele havia nascido cego. Quem pecou? Seus pais? Na tradição judaica, baseada no primeiro mandamento da Tábua da Lei, admitiria equivocadamente que filhos pudessem pagar pelos erros dos pais. Descartada essa aberração, surgiu outra hipótese. Quem pecou? Este? Como assim? Se o homem era cego de nascença, quando é que ele teria pecado? Obviamente, essa indagação revela que os cristãos admitiam que aquele homem teria vivido uma vida anterior. Os ensinamentos não param aí. Vejam a resposta de Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais, para que se manifestem as obras de Deus. Quando encontramos um deficiente, um doente de nascença,
Logo deduzimos, segundo a doutrina espírita, que esse espírito teria errado numa existência anterior e que agora estaria expiando seus débitos, certo? Nossos males geralmente são consequências de erros cometidos no passado. Mas nem sempre é assim. Diante da afirmativa de que nem ele pecou, chegamos à conclusão que em determinadas situações nós escolhemos passar por situações difíceis não por débito, não por comprometimento de uma vida anterior, mas para realizar um trabalho, uma missão, desenvolver um determinado trabalho ou simplesmente, como era o caso desse cego, coadjuvar a experiência com o Cristo, como foi o caso desse cego de nascença que atuou ao lado de Jesus para ensinar os homens. Aquele homem não veio para pagar dívidas, e sim por conta própria, em regime de provação, dentro do seu planejamento reencarnatório. Queria provavelmente fortalecer seu caráter, desenvolver novas habilidades e descobrir novas forças dentro dele mesmo. Outra hipótese a ser considerada é de que ao longo de suas existências, ele reincidiu reiteradamente nos mesmos erros. Pode ter solicitado aquela nova encarnação com limitações para dificultar ou impedir a continuidade dessas falhas.